Olá, como vai? Espero que você esteja bem. É um prazer tê-lo e tê-la aqui no meu canal novamente. Mais uma vez, eu estou aqui para poder trazer muito conhecimento para vocês e anunciar uma novidade muito legal no final desse vídeo, né? Dessa live. Acho que vocês vão ficar bem entusiasmados a esse respeito. Então, a live de hoje é sobre um tema que tem ganhado cada vez mais repercussão no nosso país. Vou falar sobre educação financeira. Por que ela tem tomado essa grande dimensão, a questão da educação financeira? Bom, primeiro, porque o mundo mudou e mudou muito. E as nossas necessidades e conhecimentos, eles precisam ser aprimorados. Em que sentido que eu estou falando? O dinheiro mudou sobremaneira, de 30, 40 ou mesmo 50 anos atrás. O crédito, ele está muito fácil. A gente não tem o hábito de ler e compreender como é que realmente funciona o cartão de crédito, o banco. A vida está mais corrida e a gente deixa passar contas no automático, né? No desconto automático. Então, em termos de economia eu digo das relações da sociedade, a gente percebe que existe uma exigência da contemporaneidade de uma alfabetização econômica, que não se aplica apenas em fazer juros compostos, muito pelo contrário. Em contrapartida, o que nós temos também? A gente tem a influência da publicidade, a criação de desejos, que passa tanto pelo adulto quanto pela criança, pelos adolescentes. E aí, junto com tudo isso, eu vou trazer mais dois elementos. Então, eu estou passando para vocês o quê? Um panorama da vida adulta, né? Por que da vida adulta? Porque as crianças crescem, se tornam adultos e a tendência de não aprender a lidar com todo esse conhecimento é muito grande, porque agora ele chega nas escolas, agora os pais começam a ter interesse e perceber a necessidade de uma educação financeira para a criança, que não implica apenas em guardar dinheiro na poupança. A poupança é um dos aspectos. E nesse contexto, a gente tem, voltando ao raciocínio, nós temos algo muito importante. São algumas avaliações externas a respeito do nível de alfabetização econômica de várias pessoas que participaram de uma pesquisa feita pela OCDE do mundo todo. E essas pesquisas, elas mostram justamente que, especificamente no Brasil, nós temos uma baixíssima alfabetização econômica, a financeira. Eu digo econômica porque a alfabetização econômica, depois de tudo que eu estudei, né, ela se mostra mais abrangente, ela vai além da educação financeira. A alfabetização econômica, ela traz muita relação, muitos aspectos que fazem a relação justamente com o comportamento humano, né? E
Eu citei a pesquisa da OCDE, mas a gente pode citar várias outras pesquisas, como, por exemplo, as pesquisas que o IBGE faz a respeito de endividamento das famílias, mostrando, né, essa vulnerabilidade financeira que mais de 70% das famílias brasileiras se encontram. Infelizmente, isso não é só em função dos tempos de pandemia que nós estamos vivendo. Tem muito a ver com o tipo de educação financeira ou não educação financeira que nós tivemos, né? Poucos são aqueles que tiveram orientações a respeito de como gerenciar o dinheiro. E, querendo ou não, né, tudo isso eu falo baseado em pesquisas, né? Por quê? Porque a gente não pode lidar com algo tão sério simplesmente acreditando que falar sobre educação financeira com criança é só falar sobre dinheiro. Todas essas metodologias que a gente observa, elas mostram a importância de as metodologias ativas, eu digo, de considerar a criança como um todo, né? A criança não é uma caixinha que você deposita informações. A criança é um ser humano em desenvolvimento que necessita sobremaneira de um adulto, especialmente na primeira infância, para que nós possamos oferecer para ela a melhor qualidade de educação possível. E essa melhor qualidade de educação possível passa especificamente pelas competências socioemocionais para que ela aprenda a se autorregular, para que ela aprenda a se autogerir, que tenha persistência, que saiba esperar. E já nesse sentido, eu vou dar um exemplo prático. Então vamos lá, você que está chegando aqui agora e começou a live, eu abordei, né, a questão da importância da educação financeira, de como está aparecendo mil opções e o governo está investindo bastante nisso. Por que é necessário? Porque o mundo mudou e nós continuamos a pensar muito ingenuamente a respeito da economia. E por que começar com a criança, né? Eu gostaria de acrescentar também por que começar com a criança e eu fico assim preocupada nos dois sentidos. Da mesma maneira que eu compreendo que a escola é um lugar perfeito, ideal para esse tipo de educação acontecer, por outro lado, eu acho que a família é o primeiro lugar onde isso deve acontecer. E não que ela fique à espera de que a escola faça esse primeiro papel. E aí, eu ia entrar, né, nessa questão de um primeiro exemplo. Veja só, desde que a criança nasce, nós precisamos atendê-la numa série de necessidades físicas que ela tem. Física, de emocional, de afeto, tá correto? O bebezinho, quando nasce, a gente procura atendê-lo em todas as suas necessidades. Quando esse bebezinho nasce, nós também precisamos ensiná-lo, desde os seus 6 meses, a esperar algumas coisas. Porque, por exemplo,
Um exemplo bem corriqueiro. Se ele faz cocô e precisa, e tá na hora da mamada, exatamente naquele momento, tá na hora da mamada, a mãe precisa fazer uma escolha. Você vai trocar o bebê ou você vai dar de mamar? Ao fazer essa escolha, já é uma decisão econômica. Por que já é uma decisão econômica? Toda a escolha que nós fazemos é uma decisão econômica. Justamente porque as decisões econômicas são aquelas que nós tomamos e que nós consideramos naquele momento a ideal, né? Para melhor atender aquela situação. Aliás, esse tipo de conhecimento eu trato no meu curso de comportamento e educação financeira para o século 21, que estava ou ainda está em promoção por R$ 22,90. Ele vai e volta, justamente para que um número muito grande de pessoas possam fazê-lo. E esse curso vai mostrando como que o ser humano vai lidando com as emoções. E eu estou trazendo esse conceito de decisão econômica para conversar com você e a criança. Então, essa criança, esse bebezinho, ele já está sendo orientado pela mãe, que deve sim conversar com ele. Você vai esperar um pouquinho, a mamãe resolveu trocar a fraldinha, porque senão vai ficar assado. Eu já vou dar o leitinho para você, você já vai mamar. E ele vai chorar um pouquinho. Ou porque tá com cocô, ou porque tá com fome, ou pelos dois. Né? A melhor decisão foi tomada e a criança precisa ir sendo comunicada a esse respeito. Essa é uma das competências fundamentais na educação de qualquer criança que deve estar tanto presente na escola como em casa. Por quê? Porque parece que a gente tem que fazer assim, estalar os dedos e resolver todos os problemas rapidamente, porque ninguém pode esperar para ser feliz. E é isso que nós vemos veicular nas propagandas, é isso que a gente vê nas redes sociais, que ser feliz é nesse momento. É isso que as crianças aprendem muito pequenas e que nós adultos vamos reforçando cada vez mais esse processo dela de para ser feliz tem que ser imediatamente. E aí nós temos com 2, 3, 4 anos um pequeno tiraninho dentro da nossa casa que nós estamos alimentando, porque a gente não trabalha com os tempos pequenininhos de frustração desde bebê. Né? Então, precisa ganhar um presente? Quer uma bicicleta? Sei lá. Tem que ser agora. Não pode esperar nem o Natal, nem o Dia das Crianças, nem o aniversário, ou mesmo saber que não vai ganhar porque não tem dinheiro, porque a família não planejou, porque a criança não foi inserida nas conversas de adultos a respeito de dinheiro, ou porque esse assunto dinheiro ninguém conversa em casa. O marido tem as despesas dele, a mulher tem as despesas dela, ela faz bobagem, ele é omisso, ele não se opõe. Então, nós temos um contexto dentro da família que é a primeira instituição que educa a criança, né? E que ela é de uma necessidade para que essa criança seja um adulto
ético, cidadão, crítico, participativo. E tudo isso, quando você pergunta, tanto na escola como para a família, é o que as pessoas desejam a respeito do seu filho, do seu aluno, né? Que seja uma pessoa de valor. Mas no meio do caminho, essas emoções humanas elas vão se atrapalhando. Inclusive, elas se atrapalham tanto no nosso interior, né, que a gente tem por cultura não trabalhar emoções das crianças, de não identificar quando ela tá brava, quando ela tá frustrada, o porquê dela tá frustrada. Porque a primeira coisa que a gente fala, não chora, engole o choro. Então, falar sobre dinheiro é um dos aspectos. Porque uma criança que não consegue se controlar, que não consegue identificar os seus sentimentos, ela está vulnerável para ser um adulto com uma série de compensações emocionais. E uma das compensações emocionais diz respeito ao excesso de gasto, à falta de planejamento, a não saber o que se faz com o dinheiro. E aí, de repente, você criou aquele filho com tanto esforço, ele tem educação, fez faculdade, fez uma coisa, fez outra, mas ele não consegue lidar com as emoções dele e desconta isso na maneira como ele se relaciona com o dinheiro, né? O dinheiro, ele é pura emoção, pura emoção. A maneira, porque ele representa muitas coisas que mexem com as pessoas. Ele representa poder, persuasão, identidade com um determinado grupo ou não, exclusão. Então, o dinheiro ele tem um potencial simbólico e que pode provocar desenvolvimento de determinadas sensações, de determinados sentimentos mesmo, que traz a sensação de eterna frustração, de eterna incompetência. E fora esse aspecto, tem também as questões culturais, né? E mesmo religiosas, porque a gente aprende que o dinheiro ele está relacionado com juro, com pessoas ricas que não são boas, né? Existe essa confusão, ou melhor, isso não é nem confusão, isso faz parte do nosso cotidiano econômico, cultural e que a gente traz. E quando a gente não conhece a si próprio, fica muito mais difícil a gente poder educar também as crianças. Mas quando a gente tem a disponibilidade de educar as crianças, o que acontece? A gente também vai se educando. Recentemente, eu até coloquei um post que falava assim: eu compro quando tô triste e depois que eu compro eu fico triste. E uma pessoa respondeu, uma seguidora respondeu, e ela falou assim: eu me vi nessa sua postagem, porque foram anos intensos de terapia que eu passei, justamente porque eu compensava, né, todas as emoções dela na compra. E houve um desequilíbrio financeiro muito grande.
Junto com isso, eu quero trazer uma das explicações científicas que provam por que isso acontece. Um dos motivos principais é que a compra gera uma sensação plena de satisfação. De satisfação, porque ela pode te dar status, aquisição daquele determinado produto, de identidade, como eu já falei, de pertencimento, a sensação de pertencimento, e essa é uma das necessidades que nós temos. Ela pode te dar a sensação de realização, porque você conseguiu comprar aquele produto. Mas tem um pequeno problema, né? Eu não estou falando de valores de compra, tá, gente? Nem colocando o plano da sua vida, você fica satisfeito quando você compra a sua casa. Mas eu tô falando dessas compras que você vai fazendo, não pode ver uma promoçãozinha que vai lá. Olha, você vai lá, compra, dispara a dopamina no seu cérebro. A dopamina é um dos hormônios da felicidade. Esse disparo dura 2,5 segundos, o suficiente para te dar aquela sensação de satisfação. Você pega a sacolinha, vai embora. Daí um tempo, você descobre que não precisava daquilo, não usou, e todas as outras possibilidades do mundo. Isso foi mapeado por ressonância magnética, feito pesquisa. Indico a leitura do livro do Martin Lindstrom, que trata exatamente sobre isso. É uma pesquisa super extensa, mas o livro é muito bom de se ler e que vai explicando essas coisas. E aí eu quero chamar a atenção desse procedimento, por exemplo, quando você está com o seu filho ou, né, na escola. Qual é a primeira coisa que você fala se a criança está com uma roupinha nova? Como você tá lindo! Como você tá linda! Ah, hoje você veio de tênis novo. Quem comprou para você? O papai ou a mamãe? Não que você deva ser deseducada, né? E não fazer um elogio para uma criança. Mas a questão é que desde muito cedo a gente fala que a criança tá linda porque ela tá vestindo X, Y ou Z. Porque alguém comprou, de quem você ganhou. E a gente vai trazendo para ela, em casa, a gente vai ensinando para ela aquilo que a pesquisa do neuromarketing descobriu, que adquirir um determinado bem, adquirir uma roupa nova, ela dá satisfação, ela te dá visibilidade. Se nós não conseguirmos trazer todos esses conhecimentos para refletir pelo menos em um ou dois aspectos da nossa vida, a gente não consegue evoluir e principalmente garantir que esse filho, essa criança tão querida, tão esperada, ela seja bem orientada para conseguir ter uma posição mais crítica diante de tanta solicitação que ela recebe no meio. Estou sendo clara? Vocês que estão me ouvindo, estão conseguindo acompanhar o raciocínio que eu estou apresentando? Está tendo alguma dúvida? E se você estiver vendo
essa minha fala e ela já estiver gravada, se você tiver dúvida, mande a pergunta que eu respondo. É um prazer imenso, eu sempre me coloco à disposição para ir respondendo essas perguntas. Então, a essa educação financeira para a criança, ela é uma educação que precisa olhar para a criança a partir das suas peculiaridades, das características do seu desenvolvimento, né? Tanto físico, intelectual, moral. A moralidade também é uma área de estudo maravilhosa, e é a partir da moralidade, desses estudos a respeito da moralidade, da disciplina positiva, que a gente pode falar com tanta tranquilidade sobre as competências socioemocionais, né? E como elas estão sendo solicitadas, inclusive para você arrumar um emprego, porque as pessoas não conseguem mais ouvir, elas ficam irritadas quando questionadas, os jovens entram numa empresa, né? Algumas características das gerações bem mais jovens do que a minha. Todo mundo está errado, só ele que sabe a solução, então ele ganha pouco, deveria estar no lugar do chefe, né? Você não criou um filho para isso. Mas a gente não tem essa noção de que alguns nãos, algumas situações, elas precisam ser discutidas. E aí eu quero voltar de novo, né, nessa educação financeira da criança, que precisa analisar, que precisa considerar a criança em tudo isso, mas também ela precisa considerar pesquisas fundamentais que falam sobre o dinheiro, as emoções, as relações, porque o mundo mudou e existe pesquisa que faz parte, essas pesquisas foram feitas para analisar o nosso comportamento. E não que a pesquisa indique que o comportamento está errado, ela traz luz sobre a maneira como agimos. E como ela traz luz e desnuda, ela descreve procedimentos que nós temos e que nos leva a determinado caminho. Quando a gente toma consciência, a gente tem como cortar. Por isso que eu tenho sistematicamente falado da infância, do seu desenvolvimento, das necessidades fundamentais de uma criança. Brincar em contraposição a ficar à frente da tela de televisão, de computador. Isso é uma educação financeira na sua totalidade. Porque no brincar, por exemplo, a criança brincar, e não é brincar, me desculpa, que eu estou esquecendo de um outro detalhe. Não é o brincar só com aqueles brinquedos comprados. É o brincar de plantar uma semente e ver quanto tempo demora para germinar. É o brincar de catar folhas, de pegar pedaços de madeira, de fazer lama. E aí a gente vê na educação infantil as mães reclamando que as crianças estão voltando sujas para casa. É o lugar do brincar. É esse espaço. Se a criança está voltando limpinha, duvide dessa escola. Está tendo algum problema muito sério. A criança está sendo tolhida nas suas necessidades fundamentais. E o brincar é que vai garantir a troca, vai garantir o desenvolvimento emocional, porque ela tem que aprender a lidar com as frustrações, em ceder, em fazer acordos com os colegas. E essa frustração de ficar triste, de chorar, que vai acontecer, ela precisa ser compreendida também pela família como fase do processo
de crescimento, porque crescer não é fácil. Então, eu não acredito numa educação financeira que fala assim que é só guardar o dinheirinho no cofrinho. É fundamental, mas não é só isso. Uma educação financeira, eu tenho que estar atento a isso. Eu tenho que defender uma série de princípios da criança. Sim, mas você defende educação financeira na educação infantil? Lógico, desde que, né, a gente esteja conectada com a família, com as necessidades da criança, com o cotidiano e que se entenda que nesse momento as habilidades, as competências e habilidades socioemocionais, uma delas, né, é fundamental para dar um alicerce e essa criança saber, principalmente, esperar. Gente, se a gente for ver, a questão da espera é uma coisa que tem pego todos nós sobremaneira. Por quê? Pensa bem, você fica irritado de esperar o médico que atrasou, fica irritado de ficar no ponto de ônibus, fica irritado porque você mandou uma mensagem e até agora não respondeu. E tem que ser assim, 2, 3 segundos, rapidinho, né? E as coisas, tudo bem. Ela mostra, nós estamos num mundo muito veloz, mas o desenvolvimento da criança, ele continua precisando de algumas etapas e a gente precisa respeitar, mas sempre desafiá-las a mais, né? E ela responde de acordo com aquilo que ela consegue. E por que ela responde de acordo com aquilo que ela consegue? Em função da faixa etária. Então, se eu ensinar essa criança a repetir, é para guardar o dinheiro no cofrinho, ela vai repetir. É para guardar o dinheiro no cofrinho. E ponto. É só isso que ela vai fazer. Se é que ela vai fazer. Né? Aí, o que a gente precisa ir desvencilhando, né? Da nossa... eu tô vendo se tem alguma pergunta, tá? Da nossa compreensão da infância, de que a criança é aquele ser que não tem competência. Gente, eu trago para vocês o seguinte: nós, em pleno século XXI, ainda tratamos as crianças. Existe duas situações extremistas. Se por um lado a gente tem uma valorização muito intensa do que é ser criança, por outro lado, eu vejo que eu observo uma coisificação da criança. No sábado eu vou fazer uma postagem, né, sobre quadros. Dá uma olhada, dá uma acompanhada. Sábado, dia 16. Amanhã é dia dos professores, sábado, dia 16. Eu apresento uma série de pinturas, né, que representam a infância. Essas pinturas que representam a infância são representações de artistas. Só que o que eu tenho observado é que nós, família, os adultos, de uma maneira geral, independente às vezes até da profissão, olha essa criança como um adulto, porque a gente vê as meninas maquiadas, muito pequenas, às vezes até com 4 aninhos, com saltinho, maquiadinha, com bolsinha. Então, quando eu vejo isso, e eu vejo num quadro de museu que eu gosto muito,
a representação da criança como um pequeno adulto, eu me pergunto, em que nós mudamos? Porque essas pinturas que eu estou falando, que tem a representação da criança como um pequeno adulto, elas datam do século XVI, XVII, XVIII. E essa criança está austeramente vestida como um adulto, tendo aula de piano como um adulto. E eu me pergunto, a gente não está tratando da mesma maneira? E, tendo a ciência avançado tanto a respeito das crianças, né, do que é criança, da sua necessidade, dos aspectos do seu desenvolvimento, a gente está inteirada sobre isso? A educação infantil, a financeira para a educação infantil e para a criança, que eu acredito, é uma criança plena da vivência da sua infância. Porque, e com esse olhar de intencionalidade nossa, para que ela vá aprendendo a fazer escolhas, que ela faça escolhas, inclusive em relação a uma alimentação mais saudável. Aí a gente toca um outro ponto, né? E que ponto é esse? É o ponto que nós chegamos da Organização Mundial de Saúde, observar que o problema da obesidade está atingindo um número de crianças significativo e esse percentual está crescendo. Onde a criança está aprendendo a comer? Antigamente eu ainda ouço, eu comi o que tinha e minha mãe falava, é isso e acabou. Tudo bem. Eu até acho que, existe uma certa razão, mas naquele momento, naquele contexto. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia nós também somos bombardeados por uma série de produtos que estão disponíveis. E para piorar, eles vêm assim com um rótulo, vitaminado. Pronto, só está escrito vitaminado já é o suficiente. Então, o que a gente vê acontecer? A família compra aquele bolinho. Eu falo bolinho porque pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma bolacha, pode ser qualquer produto ultraprocessado, né? E esse bolinho, esse produto, ele tem muito açúcar, muito sódio, muita gordura, mas está vitaminado. Então eu posso dar. É uma pegadinha. A gente não, antigamente não tinha essa noção. Hoje já existem esses dados que mostram a obesidade infantil tá em qualquer nível socioeconômico. E agora vem a novidade que eu ia falar para vocês, né? Aliás, são duas. Justamente, já comecei a anunciar, justamente por causa dessa crescente obesidade, por a gente, eu e a Valéria, que é a minha colega de trabalho, minha parceira, companheira de tantos anos, colega de trabalho, e uma das criadoras da nossa metodologia de educação para o consumo, educação econômica, financeira e consumo consciente, mas a gente reduziu só a educação financeira, que eu e a Valéria acreditamos, né? Esse aspecto de privar a criança de conhecer sabores e já desde muito cedo ofertar para ela
esses produtos que eles são de valor nutritivo duvidoso. Aí, gente, vamos lá. O que eu me propus a falar? Falar de educação financeira para a criança não é só sobre dinheiro. É sobre decisão econômica. Lembra lá na frente, né, no início da fala, que eu falei para você assim, que desde o momento que a gente opta por trocar a fralda suja de cocô e fazer com que a criança espere, você vai explicando para ela por que ela está esperando um pouquinho mais, nós já tomamos a nossa primeira decisão econômica. Diante do recurso escasso, ou isso ou aquilo, eu optei por trocar a fralda, né? Diante dos recursos escassos, por exemplo, a questão do tempo, que pega para todo mundo, eu compro o lanchinho ao invés de mandar uma fruta na escola. O lanchinho é mais fácil de abrir, eu não tenho que picar, a maçã fica escura, ela fica escura, mas não fica estragada, ela só oxida, é uma fruta fresca, dá trabalho. Aí a criança, desde muito pequena, tem dificuldade, tem ânsia, quer vomitar, porque na hora que vai comer um alimento mais sólido, uma fruta, uma banana que é pastosa, ela super sensibiliza, né? Essa área não está acostumada com essa textura. Ela não está acostumada com cheiro, ela não conhece formas de diferentes vegetais. Mas ela identifica, não conhece os vegetais, mas identifica os saquinhos de cada salgadinho. Para educar financeiramente, eu também preciso educar as escolhas que fazemos e como ensinamos as crianças a fazerem. Isso vai garantir que ela, quando crescer, faça, né, na adolescência, que é muito difícil, faça essas escolhas. Pode ser que na adolescência, não. Por uma série de fatores inerentes ao que é ser adolescente. Um deles é de afrontar, né? De saber, não, eu posso, que é uma fase normal. Mas essa fase dura um tempo. Só que aquilo que você semeou, essa criança vai colher no momento mais importante da vida dela, enquanto ela tiver atingido a maturidade, o período de ser adulta, de escolher relacionamentos, de ter filho ou não, enfim, não interessa. E pensando nisso, né, como nós propomos uma educação financeira que a gente considera bem diferenciada, a gente começou, eu e a Valéria, nós começamos a organizar dois cursos. Um curso que é para adultos que lidam com criança, família, né? Professores que queiram se especializar. Um curso é voltado para a história desse livro e a gente trata esse curso sobre alimentação. Não como nutricionistas, mas como professoras, como mães, especialistas em educação de criança, que a gente estuda isso. Olha, se educação financeira a gente estuda, né, educação econômica desde 2007, desde 1991 a gente, pelo menos eu, estudo o desenvolvimento da criança. Então, a partir da literatura é um dos aspectos, o cotidiano e como oferecer,
né, o alimento para a criança como uma exploração de sabores, de cheiros, de textura, de conhecimento, que é extremamente necessário e respeita, né, a necessidade do concreto que cada um de nós temos, não é só para bebê, é para criança maior que não teve a oportunidade de passar algumas experiências com alimentos, nem de provar. Então, esse é um grande, é um curso que a gente está finalizando o material, ele vai ser feito online e em breve nós já vamos estar aí divulgando para vocês. O outro curso que tá ficando também joinha, muito bom, é um curso sobre dinheiro, né? Como é que a gente começa em casa a educação financeira das crianças? Como é que a gente entende o que é a educação financeira? E o que nós podemos trazer como reflexão? Ambos, né, tanto um quanto o outro, eles são cursos práticos para já começar com essa discussão. E a gente tem certeza que vai ficar muito legal, muito mesmo, né? Eu acho que a experiência que a gente tem enquanto mãe, professora, estudiosa, estando sempre na sala de aula, tanto com alunos mais velhos, professores, e como orientando, enquanto também orientando outras professoras, traz muito esse benefício de praticidade, né? De analisar o cotidiano e trazer situações do cotidiano, da família, da criança, para serem consideradas, né? Estou aqui de olho no tempo, né? Já está quase terminando a live e eu queria, né, trazer essa discussão, essas reflexões para vocês. De novo, tem algum ponto que gerou uma dúvida? Manda pergunta para mim que eu respondo. Faço até uma live se for preciso. Se você não conhece, procura ver lá no meu link da bio no Instagram, tá? Comportamento econômico. Porque também eu acho que vale a pena você se aprofundar, você conhecer mais a respeito dessas emoções. Eu tenho lido muito, eu tenho estudado muito a questão da psicologia do dinheiro, trazendo o que? Esses comportamentos que não são muito adequados, mas que eles estão, de uma certa forma, inseridos no nosso cotidiano e que a gente, se não consegue mudar esse hábito, a gente precisa criar outro hábito para dar uma amenizada neles, que são coisas que a gente vai, não é o objetivo da live, né, hoje especificamente, mas é muito importante porque nós ensinamos isso para as crianças. Eu me lembro que eu li um caso que eu fiquei até bem preocupada. O pai tinha uma boa condição financeira e tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Em uma determinada data do ano, eles ganhavam dinheiro. Às vezes, quando eles ganhavam dinheiro, os 3 ganhavam dinheiro, a menina sempre ganhava menos. Sempre. E muitas vezes essa menina não ganhava.
Então ela passou a vida inteira construindo a seguinte mensagem, representação do dinheiro. O dinheiro serve para excluir. Ele mostra quem são os preferidos. Quem ganha mais dinheiro é mais amado. E com isso, essa pessoa, essa menina, cresceu, se tornou mulher, se recusava a lidar com o dinheiro, deixava tudo com o marido, porque ela, né, tinha todo essa preocupação, essa representação forte, afetiva, e ele cuidava de tudo. O dia que eles se separaram, ele também levou tudo. E ela ficou sem nada, sem profissão, sem saber o que fazer para lidar com a situação, foi enganada pelo ex-marido e passou por um processo muito difícil. Conseguiu se recuperar parcialmente, mas o dinheiro efetivamente sempre foi um problema para ela. Então, nós temos todo esse tipo de situação que a gente vivencia em família, né? Vivencia e constrói representações e que em outras pequenas ações a gente pode estar demonstrando exatamente isso. Que o dinheiro, ele garante ser amado, né? Que dar presentes, por exemplo, só presentes, garante que eu mostre o meu amor por alguém e pela criança. Portanto, evidentemente, ela vai fazer birra para ganhar presente. Mas ela não quer, ela não está fazendo birra em função do presente. Ela está fazendo birra porque é nesse momento que ela se percebe amada. É nesse momento que ela quer atenção. Em função desses exemplos e de outros, né, que eu defendo que a criança... Ai, não era para estar assim, tocando não, peraí. Desculpa, mas alguém tinha que fazer alguma coisa. Em função desse tipo de comportamento que a gente passa a ter com a criança, que a gente vai construindo um pequeno tiraninho, uma criança materialista, uma criança exigente de atenção, mas na verdade ela não quer o presente, ela quer a presença. E a gente eu defendo que as datas comemorativas, elas devem ser esperadas. Os presentes, eles devem ter momentos certos. E nada substitui a necessidade de se sentir amado pelo ser humano. Que não seja, né? O que pode garantir isso é o estar junto. Então, daquele exemplo da moça que a princípio não atinge a criança, né? Mas isso não vai acontecer. Mas eu posso selecionar situações que eu vejo, enquanto especialista, eu vejo acontecer na casa de todo mundo, onde o presente vai substituindo o afeto e a pessoa nem está percebendo isso. Como se o dinheiro comprasse todas as necessidades das crianças, mas não compra
a necessidade que ela tem de você. Ela não compra, o dinheiro não compra. Ele garante a felicidade. Mas isso é tema para outra live. Porque se você tá com o filho doente e não tem dinheiro, né? Você tá sem dinheiro para pagar o aluguel e não vai ser despejado, o dinheiro garante a necessidade, a felicidade. Mas não é só essa garantia, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Claramente, ele garante a felicidade desde que eu saiba como gastá-lo. Olha que ponto-chave. Pensa bem, depois de tudo que eu fui falando, eu fui jogando um monte de coisa para vocês. Aí a gente volta. Eu preciso aprender a gastar. E para aprender a gastar, eu preciso ensinar os pequenos, porque junto com os pequenos, eu tenho certeza que você vai aprender melhor. Vamos lá, gente? Eu deixo vocês agora, mas com esse convite. Não percam o primeiro curso que nós estamos organizando de educação financeira, mas que diz respeito a alimentação, comida e tempo juntos. Em breve vocês vão receber mais informações para poder fazer as suas inscrições. E a gente vai ter assim, livro especial, que não tem lugar nenhum, viu? Não vai estar publicado, vai ser específico para quem vai trabalhar. Um livro que a gente está organizando, é um caderno de anotações, de referências. Vocês vão gostar muito, é um negócio que vai ficar muito legal. E eu quero ver vocês lá para aprender e nos ensinar a partir das suas experiências. Vocês vão aprender algumas coisas com a gente, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender com vocês. E o principal que a gente defende é mais tempo juntos. Isso é uma lição de vida e de ensinamento em relação à educação financeira que vocês não fazem ideia. Tá bom? Um beijão para todos vocês. Fiquei muito feliz de estar vendo tanta gente legal aqui comigo hoje. Obrigada, viu, Ceissa? Beijão.